E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Pessoal, mais um jogo contra o Atlético Mineiro. Mais uma vez o Flamengo passou por cima do Atlético Mineiro, né? Pena que o Flamengo perde muitos gols, né, pessoal? É incrível, né? Incrível como o Flamengo perde muitos gols, né? Se o Flamengo tivesse feito 50% dos gols que perdeu, seria 4-0 para o Flamengo, né? Tá o 0-0, mas o Flamengo mostrou mais uma vez sua filosofia de jogo, né? Felipe Luiz muito bem na sua formação tática, né? Sempre variando, principalmente contra o Atlético Mineiro, onde tem uma sequência de 3 jogos seguidos, uma formação diferente para cada jogo, né? O Flamengo que vinha muito desfalcado, né? Principalmente de jogadores lesionados, jogadores nas seleções, né? Mesmo assim conseguiu fazer um bom jogo, né? Contra o Atlético Mineiro, mais uma vez o Wesley, né? O Wesley destruindo, né? Uma grande partida de Wesley, né? Everton Araújo, outro destaque do Flamengo. Flamengo que final do campeonato aí vai colocar esses moleques para jogar, né? Até porque tem muitos lesionados. A Arrascaeta vai fazer cirurgia, só volta o próximo ano. Então a tendência é que o Flamengo dê mais oportunidades a esses jovens da base, né? Que eu acho que também que tem que dar, né? Ontem já entrou alguns. Mas o importante, pessoal, é que o Flamengo mantém sempre a mesma filosofia, a mesma pegada, partindo para cima, não importa quem jogue. E Felipe Luiz deixando bem claro aí que o problema de Gabigol é com a diretoria. Algumas informações que saíram aí, eu acho que é mentira, né? Porque se fosse verdade, ele dizia, né? Ele dizia, realmente eu fui humilhado, questão de indisciplina com o Gabigol, mas em nenhum momento ele fala isso. Sempre ele dizendo que o problema de Gabigol é com a diretoria, então é um negócio a ser pensado, a ser visto, né? E quem sabe, né? Já se fala nos bastidores aí que pode ter uma grande reviravolta, né? Até porque todos os presidentes, candidatos a presidente, querem conversar com o Gabigol, menos Rodolfo Landim. Então, o negócio pode ter reviravolta, né? E sobre o Flamengo é isso aí, né? Não importa quem joga, o Atlético Mineiro já está traumatizado com o Flamengo. Mais uma grande partida do Flamengo e a gente espera que mantenha esse padrão de jogo para o resto do campeonato, né? Vamos trazer o corte aí com as informações do Mengão. Quero deixar aqui créditos ao vídeo na ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí no final, nação. Eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Não faz isso. O Prats premiado, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, ACESP, melhor comentarista, me mandou mensagem. E eu já digo antes, calma, Prats. O Prats, quero ver essa mensagem aí, não acredito. O Prats sugerindo, eu até que achei razoável, mas eu acho que ele está muito empolgado. Dizendo que o Wesley é o Cafu dos tempos modernos. O Prats nunca falou. Calma! Tá jogando bem, tá jogando muito, tá com vigor físico, mas Cafu é Cafu. Calma, Prats. Vamos ouvir o Milito pra gente falar um pouco mais do Galo. Você não assume as suas opiniões. Você coloca na... Poderia e merecia uma despedida melhor, né? Mas essa troca de farpas aí entre diretoria, Landim, Marcos Braz, como deixou claro o Felipe Luiz na entrevista ontem, e o próprio Gabigol, o negócio fica quente, desagradável. E aí, Eugênio? E aí que problemas de reclamar de substituição são corriqueiros no futebol eternamente, com inúmeros jogadores. O que eu lembro é essa imagem que está, agora tiraram, na outra tela ali. O Gabigol levantando a taça da Libertadores. Tá aí para você a imagem. 2 gols que ele fez em 2019. Depois uma outra taça de Libertadores, com mais um gol que ele fez em 2022. Agora, há pouquíssimo tempo, 2 gols marcados na final da Copa do Brasil. Igualando o número de títulos conquistados pelo maior ídolo do clube, né? O Zico e também o Júnior. Ele é um cara que trouxe muita alegria e não à toa é um ídolo da torcida do Flamengo. Mas que tem sofrido... Não impede que quando estiver mal, um técnico o substitua. Sem dúvida. Claro. Sempre bom lembrar disso.
E ele tem que respeitar o técnico e os companheiros dele que entram no lugar dele. Minha opinião. Reclamar de substituição, ter um palavreado um pouco mais ofensivo, faz parte do dia a dia do futebol, não só do Gabigol, do Flamengo ou de qualquer clube. Tem inúmeras e inúmeras brigas internas que não vazam. Tem uma série de situações, de discussões de vestiário que não vazam. Vazam quando interessa alguém vazar. Ele tem sofrido uma campanha, já não é de agora, de muito tempo, vindo do fogo amigo, dentro do próprio Flamengo. A diretoria do Flamengo tem tido um interesse em desgastar a imagem dele junto à torcida para justificar a saída, que é injustificável, de você deixar sair do clube o grande ídolo da geração. Essa diretoria está mandando embora do Flamengo o grande ídolo dessa geração e, mais do que isso, está fazendo um esforço gigantesco para sujar a imagem dele, para tentar ela não sair tão queimada dessa operação. É o que tem acontecido no Flamengo nos últimos tempos e que está chegando a um fim agora, né, porque está terminando o atual contrato dele com o clube. A minha interpretação, a minha análise é um pouco diferente da sua. Eu concordo que a diretoria está agindo errado e provavelmente não, com certeza deveria agir melhor com o ídolo do clube, não tenho a menor dúvida, mas não é só a diretoria que fez força para manchar a imagem do Gabigol. Ele também ajudou com muitos atos. Repito o que eu disse ontem, é o meu pensamento que é diferente do seu, Eugênio. Não tem santo nessa história. Diretoria agindo mal e o Gabigol, que é ídolo, é monstro, está na história, ninguém vai tirar, mas também colaborou para que muita coisa acontecesse contra ele. Né? Quando ele fica mal fisicamente, quando ele joga mal, quando vários técnicos o substituem ou o deixam no banco de reservas e ele não se conforma. Não é porque ele é ídolo que ele não pode ser substituído. Quando ele não respeita o protocolo do exame antidoping, quando ele aparece com camisa de um rival, tudo isso não foi a diretoria que forçou. Tudo isso faz parte do pensamento, das atitudes do Gabigol. Então, na minha visão, a diretoria age muito mal, sim, age muito mal, mas o Gabigol tem parcela também em tudo que está acontecendo, na minha opinião. O Rafael Veiga está na história do Palmeiras, levantou taças e foi para o banco. E jogou bem e voltou. O Rony está na história do Palmeiras, talvez, se não é o maior, é um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras na Libertadores. Campeão mais de uma vez da Libertadores. Tá jogando mal? Vai pro banco e vai lutar para voltar. E eu penso a mesma forma em relação ao Gabigol. O Gabigol tá na história. O Mbappé foi convocado para a última convocação da França? Por quê? Seria a questão que estão vendo em relação a questões fora de campo. Tá na história o Mbappé? Da França? Tem alguma questão, ele não é convocado. Por que o Gabigol não pode ser substituído porque está na história do Flamengo? Claro que ele Desculpa, pode eu discordo. Abel, qualquer jogador pode ser substituído. E tem que respeitar, a decisão do técnico e respeitar os companheiros que entram no lugar dele. Essa é a minha opinião. A gente está cansado de ouvir o que é o seguinte: quando algum jogador é substituído, reclama da substituição, o que é que todo mundo fala quando quer amenizar as coisas? Não, é isso mesmo, calor do jogo, ninguém gosta de sair. Vontade de jogar. O cara fica com vontade de ganhar. Às vezes tem briga dentro de campo, fala, não, a briga é boa, porque assim o cara está mostrando que está querendo ganhar, que está querendo participar. Aí tudo como você interpreta a situação. Mas quando você fala de Gabigol, é o cara que você quer queimar, você fala, tá vendo? Não sabe se comportar, tá vendo? Se acha melhor que os outros. Ele é maior que os outros, sim, do que quase todos os outros, pelo que ele já construiu de história. Mas não é insubstituível. Se ele não fizer, não é maior que o clube, Eugênio. Se ele não fizer se respeitar, ninguém vai respeitá-lo. Ele tem que se defender, ele tem que se posicionar. Comete erros, sim. Vários grandes jogadores da história cometeram erros. Agora, como você vai lidar com eles é diferente. Você vai lidar melhor ou pior. A questão, quando a gente avalia uma discussão numa substituição, que é o que a gente está falando agora, de um cara do tamanho do Gabigol no Flamengo, a gente tem que entender que uma queda de braço, como a gente viu no VT, tantos treinadores que passaram por lá, é muito provável que a torcida compre a briga do maior ídolo da geração. Então o Gabigol sabe que quando ele discute numa substituição, muito provavelmente quem vai sair lesado nessa história é o treinador, que às vezes não tem cancha ali para bater de frente com o maior ídolo. E ele sabe disso. O personagem Gabigol envolve tanta coisa
que a gente não consegue separar o campo das polêmicas citadas aqui pelo Abel. Né? Ao mesmo tempo que eu entendo que a diretoria está tentando lavar as mãos com essa saída, o Gabigol não se ajudou. No momento ruim, você não pode aparecer com uma camisa de um rival. A questão do antidoping tem toda a polêmica que a gente pode analisar. Eu acho super sadio você não querer ser substituído. Eu, como torcedor, eu gosto de ver o cara que não quer sair do jogo. Mas o Gabigol sabe que ele não vivia um momento... Todo jogador que for substituído sair gritando, discutindo com o técnico, imagina como é que vai ficar o futebol. Qual é a imagem que você passa do treinador? E você vê que, assim, Rogério Ceni, tem que gostar, não, mas tem que respeitar. Perderam essa queda de braço. Né? O Gabigol é um cara que tem muita força interna. Entendeu? Porque ele traz a torcida com ele. A torcida compra muito barulho do Gabigol. E vendo toda essa novela interna, eu acho que a torcida do Flamengo, até pelas homenagens feitas no Maracanã, a gente vê que compraram o barulho dele, não da diretoria, né? E o Felipe Luiz, técnico nesse momento, foi muito bem também de botar panos quentes, porque podia virar uma guerra ainda maior. Porque tem a história que eles brigaram após um título, entendeu? Essa questão que o Abel traz de o jogador não ser maior que o clube, eu acho mais importante. O Gabigol tinha todo o direito, pela relação com a diretoria, de trazer tudo que ele falou ali na hora do título. O problema é o momento, e ele escolhe os momentos, às vezes, assim, mais inoportunos para fazer certas atitudes. Então, eu discordo dessa questão do momento. Antes, ele falou depois de um título conquistado. Já estava confirmado, o Flamengo já era campeão. Coletivazinha um dia depois. Naquela semana, antes da final, o Marcos Braz veio a público dizer que os 2 gols que ele fez no primeiro jogo não mudavam em nada a relação dele com o Flamengo. Mas assim como o Gabigol não é maior que o Flamengo, o Marcos Braz também não é. Maior. Entendeu? O Marcos Braz também não é maior que o Flamengo. Eu entendo a insatisfação do Gabigol com ele. Essa situação. Mas ele sair do Flamengo, história. Ele sair do Flamengo já estava decidido antes. Sim. Há muito tempo, E não por decisão dele. Inclusive, e não por decisão dele. Estava decidido ele é o seguinte, agora que eu já sou campeão, que o Flamengo já é campeão... Tô fora. Acho que é a hora de falar assim, vou terminar o ano, que tem contrato, mas não vou continuar, porque estou esperando o Flamengo apresentar uma outra proposta e não apresentou. Essa é a posição dele. Sim. Não acho absurdo nenhum. Agora, mas porque empanou o brilho, aí é de cada um. Como é que é? Não entendi. Porque ele falar aquilo naquele momento tirou o brilho da vitória. Aí é de quem vai dar mais peso para isso do que para a vitória. Não, Cada um dá o peso que quer. Eu acho que não era a hora mesmo. A vitória é a vitória, o título é o título, comemore o título. Primeiro título do Felipe Luiz, e é uma decisão do treinador. Uma situação que já estava ele sabe que quando ele fala, vira notícia. Que a saída dele era conhecida por todos, porque se você chega em novembro e não acertou uma renovação de contrato, é porque não vai ficar mesmo. Então o que muda? Muda porque as pessoas querem pegar o foco e atirar o canhão para cima dele. Não, e eu acho o seguinte também, Eugênio. Não vejo nada demais. Daqui a 2, 3 anos... Eu acho que ele poderia ter escolhido outra data. O que fica ser ali na hora da festa do título, um momento maravilhoso pro clube, tem que ficar falando de picuinha dele com o Marcos Braz e com o Landim naquela hora? Poderia fazer em qualquer outro momento. Ele escolheu fazer ali. É incoerente, na minha visão, incoerente. Incoerente com o quê? Incoerente com o clube. Com o quê? Com o clube, é o momento de comemoração do clube, não é momento de falar dele, que ele está saindo. Pode falar de qualquer um. Se fosse o Davi Luiz falando da saída dele, qual seria o problema? Mas é que a gente sabe que a história do Gabigol é diferente. E o que representa e que vai virar notícia, como virou. Então, o fato também dele anunciar que era arquibancada virou notícia. Ele não estava falando só da saída dele, ele estava falando de briga. Porque é ídolo. É o momento em que ele precisa ser respeitado pela história que tem dentro do Flamengo. E ele considera que não foi. Eu acho que é muito fácil ficar todo mundo atirando em cima dele, porque ele isso, porque aquilo. Ele cometeu erros. Vários outros jogadores cometeram erros na história. Nação flamenguista, a mídia discutindo aí a questão de Gabigol, né? Gabigol que foi pro Maracanã, assistiu o jogo. Assistiu o empate do Flamengo aí. 0-0 com o Atlético Mineiro. E a mídia começa a discutir, né? Será que no jogo do título da Copa do Brasil, Gabigol fez certo em anunciar sua saída, né? Eu volto a dizer o que eu venho dizendo desde o início dessa novela Gabigol, né? Não tem mocinho nessa história. Gabigol não é um inocente, Marcos Braz não é inocente, Landim não é inocente. A gente pode até aqui apontar todos os erros. Começar na sequência, né? Vamos lá.
como foi que começou tudo isso, né? Começou tudo isso onde Marcos Braz, Rodolfo Landim, sentou para conversar sobre a renovação de contrato, né? Gabigol apresentou os números que ele queria. Marcos Braz e Rodolfo Landim apertou na mão, ok. Só que não assinou imediatamente, né? Pediram tempo para assinar. Mas deram o aval, estava tudo ok. Pegou o tempo de assinar. Rodolfo Landim, vendo que o desempenho de Gabigol não estava tão bom, disse que não ia assinar pelos aqueles valores mais, né? Tempo de contrato, valores de salários, né? Luvas. Isso aí deixou o Gabigol bastante chateado, né? Porque ele tinha a palavra de Rodolfo Landim e Marcos Braz. Primeiro erro, onde ocasionou o resto, uma consequência de erros, né? Depois disso, Gabigol com raiva, vestiu a camisa do Corinthians, provocando. Teve a questão da birra do exame antidoping. Ok. Depois disso teve o quê? Contratação de um treinador. O que foi que eles fizeram? Trouxeram para o Flamengo um treinador que não gostava de Gabigol. Tipo pra dizer que vai botar moral em você, é um cara que não gosta de você. Inclusive, Tito não usou o Gabigol, deixou o Gabigol de lado, né? Foi outro erro da diretoria, né? E vira e mexe, o que é que acontecia? Marcos Braz, Rodolfo Landim ia podcast e dizia que a renovação de Gabigol só dependia dele, né? Ele já tem um contrato na mão de 1 ano. Pronto, ponto final. Do mesmo jeito, Marcos Braz, inclusive, vindo a público e dizendo que a situação do Gabigol não era boa no Flamengo, né? Depois do título, o Gabigol veio a público também, soltou a dele, né? Então, pessoal, não tem nenhum mocinho nessa história, né? Cada cara tem sua parcela de culpa. E só quem perde é o Flamengo, né? Tá perdendo um jogador que eu acho que poderia se recuperar no Flamengo, principalmente com o Felipe Luiz. É difícil o Flamengo encontrar um jogador no mercado com essas características de Gabigol. Principalmente que tem o Mundial de Clube logo aí, né? Mas a gente também tem que ser realista, né? Pelos valores que estão falando aí que ele renovou. Renovou não, que vai para o Cruzeiro. Eu acho que não merece, né? Ele vem de 2 anos péssimo, né? Então, não é justo você dar aumento de salário para um funcionário que não vem desempenhando um bom papel, né? Eu acho, eu vejo assim, né? Então o que é que acontece? O que é que acontece? Gabigol com certeza vai para o Cruzeiro. 4 anos de contrato, 3 milhões de reais por mês. E vai deixar o Flamengo, né? É um ídolo? Pra mim tá atrás só de Zico, né? Mas algumas atitudes, né? Eu não sei o que aconteceu depois do jogo do Atlético Mineiro, né? Segundo eles ele foi mal educado com o Felipe Luiz. Mas ele veio a público, né? Veio a público não, escreveu uma nota dizendo que não aconteceu aquilo que foi dito. Só quem poderia dizer foi Felipe Luiz, mas ele achou melhor não falar. Mas uma coisa é certa, né? Eu acho que ele não tá saindo da melhor forma do Flamengo, principalmente um ídolo, né? Ele deveria sair por cima, né? Não do jeito que tá, né? Tumultuando tanto diretoria como Gabigol, né? Eu acho que eles deveriam mais pensar nisso, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal Flatube, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.